Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, do dia 28 de maio de 2021. Então, olhando bem o que aconteceu nos últimos 3 dias, o acumulado entre os dias 25 e 27, notamos aqui que realmente o país está apresentando um tempo seco bem definido. Claro que em alguns pontos a gente tem uma chuva ocorrendo, mas também não é uma chuva tão significativa. E a gente ainda continua observando bem claramente aqui essas chuvas mais concentradas na região norte do país, né? Principalmente aqui indo em direção ao norte da América do Sul, até porque a Zecita está mais localizada aqui próxima à linha do Equador, mas um pouco do lado norte da linha do Equador. Então a gente tem isso aqui acumulado bem acontecendo. Se a gente olhar os últimos 5 dias, a gente vai ter um padrão bem semelhante. E olhando aqui só apenas o dia 27, a gente viu que realmente a gente tem essa chuva aqui acontecendo no extremo norte da região norte, mas a maior parte do país apresentando um tempo seco bem definido. O que ocorre é um padrão típico normalmente de neutralidade. A gente está no período agora onde saímos do Laninha, estamos caminhando para uma neutralidade. A gente observa que essa região central do país bem seca, apesar de a gente ter a passagem de uma frente que trouxe uma chuva para aqui entre a região centro-oeste e a região sudeste, porém nesse momento está caminhando para o inverno e deve continuar seco. E o que a gente nota já é esse tempo seco, né, migrando aqui em direção à região norte do país. E se você observar a climatologia, por exemplo, para o mês de junho, a gente vê claramente uma chuva que normalmente acontece mais concentrada aqui na região centro-sul, né, entre os estados da região sul, Mato Grosso e São Paulo, e uma chuva mais concentrada aqui na região norte do país. Observando agora a previsão do modelo do Cosmo do IMET para os próximos 7 dias, a gente vê que tem a passagem de uma frente aqui na região sul. Apesar dela estar bem mais oceânica do que continental, ela interage um pouco aqui, traz boas chuvas, né, entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois tem um avanço dessa frente ao longo do litoral, acaba trazendo também aqui um pouco da interação com o jato de baixos níveis, trazendo um pouco dessa umidade da Amazônia, que interage aqui, né, e traz chuvas entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Mas nesse primeiro momento essa chuva ela não deve ser tão significativa. Então a gente tem essa chuva ocorrendo, mas como o solo está muito seco, a maior parte vai ser utilizada em outros processos, por exemplo, armazenamento de água no solo, evapotranspiração, por assim dizer, e não deve trazer um alívio muito grande nas vazões do sul e, por exemplo, ajudar o sistema interligado nacional, né, ter mais vazão para mais água nos rios para você gerar energia elétrica, até porque está passando, ao que tudo indica, pelo pior ano do histórico, no histórico de 91 anos que o operador nacional do sistema ONS tem, né? Então a gente vê também que a Z-City realmente está mais localizada aqui mais ao norte da linha do Equador, começa a interagir mais com a região norte da América do Sul. Ainda deve ocorrer alguma chuva na costa leste e norte do Nordeste, porém não com tanta intensidade como ocorreu nos últimos dias, mas acompanhar para ver o que vai acontecer, né? Algum desprendimento de ondas de leste da Z-City deve chegar aqui na região norte, e as perturbações ondulatórias dos deslizes de sudeste ainda devem atuar bem aqui na costa leste do Nordeste, principalmente entre aqui o Recôncavo Baiano e a região da Paraíba, né? A costa da Paraíba. Olhando aqui, né, o que a gente vê lá para o dia 4, a gente vê a interação desse sistema de alta pressão aqui mais na costa do nordeste do Brasil. Isso ajuda, né, a que as frentes elas consigam avançar. Porém, como elas têm uma componente mais de oeste para leste, né, isso indica que elas são mais zonais e elas acabam ficando mais sobre o oceano do que uma componente, por exemplo, maior de sul para a região equatorial, que elas tenderiam a ter uma migração aqui em direção ao Equador mais sobre o continente.
Então a gente vê que apesar de ter alguns pontos favoráveis à passagem dessa frente sobre o continente, realmente ainda as frentes estão bem mais oceânicas do que continentais. Então traz uma chuva para a região sul, mas porém nada tão significativo como já falei anteriormente. Olhando, né, o que o modelo GFS está projetando na questão de campos da atmosfera, né, principalmente aqui o campo de pressão atmosférica, a gente vê a passagem de frentes aqui realmente mais oceânicas, trem de ondas acontecendo, a baixa, alta pressão, porém não consegue avançar muito sobre o continente, essas baixas pressões com frentes associadas. E apenas uma pequena parte ao longo desses primeiros 15 dias, por assim dizer, do mês de junho, devemos ter uma chuva no sul, porém nada tão significativo. Mas se você olhar, né, e comparar o comportamento do Oceano Pacífico e o que os modelos estão prevendo, a tendência realmente é estar saindo dessa transição do La Niña, indo para um período de neutralidade. A atmosfera global ela começa a se adaptar a essa neutralidade e a gente já começa a ver um padrão mais semelhante realmente à normal climatológica para o mês de junho do que assim aquele período mais seco, né, que a gente sabe que quando ocorre La Niña a tendência é o sul ter períodos de seca mais prolongados. Mas nesse caso a gente já começa a ver essa leve melhora. Se vai continuar, a gente só vai saber ao longo das próximas previsões, porque os modelos estão começando a capturar melhor essa interação entre o oceano e a atmosfera, principalmente o Pacífico e agora também de forma melhor o Atlântico. E deve sim começar a ter essas melhorias. Com a altura geopotencial, a gente não vê nenhum geopotencial bem definido e bem fechado aqui na região central do país, que poderia indicar, por exemplo, a atuação de algum bloqueio atmosférico. O que a gente tem, né, na minha visão, né, para esse junho, é um período de neutralidade, o que normalmente acontece, o que a gente vê realmente na climatologia. Observando agora a precipitação acumulada, a gente vê aqui essa chuva mais ocorrida na região sul do país e aqui mais no norte da América do Sul. Tem ainda uma chuva que avança, mas bem pouca aqui sobre a região sudeste. E lá para o dia 8 volta a ter uma chuva no sul novamente, mas não consegue avançar, por exemplo, e chegar no Paraná. Mas lá para o dia 13 tem a entrada de uma nova frente, aí avança uma massa de ar mais fria e que provavelmente deve avançar essa chuva sobre aqui o Paraná, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Então o que a gente nota é que os modelos eles mostram a chuva voltando para a região sul, mas uma chuva bem próxima à normal climática ou abaixo da normal climatológica. Como a gente está passando por um período bem seco na região sul, e com isso o que é que acontece? Você tem essa chuva utilizada em outros processos, como eu falei anteriormente, a evapotranspiração não deve impactar muito nas vazões, pelo menos nesse início. Claro que se os modelos subestimarem a chuva e a chuva prevista a chuva observada vinha maior que a prevista, esse cenário muda completamente. Região mais central do país aqui apresentando um tempo seco bem definido, tem uma chuva ocorrendo aqui de acordo com a previsão na costa norte e leste do Nordeste, né? Na costa leste por causa das perturbações ondulatórias dos alísios, principalmente aqui entre Sergipe e Pernambuco, por exemplo, pegando bem aqui Alagoas. E aqui na costa norte a gente tem, né, algo também avançando e interagindo aqui sobre a costa do Ceará e do Rio Grande do Norte, avançando também sobre o Piauí e o Maranhão. Mas de grosso modo a Z-City realmente ela está acima aqui, né, mais ao norte da linha do Equador e interage mais trazendo organização e convecção para a região norte da América do Sul. Com relação à questão da temperatura, o que a gente vê é uma gangorra aí com temperaturas durante a noite bem frias, né, principalmente na região sul e parte do sudeste, e durante o dia temperaturas bem quentes, então a gente tem uma amplitude térmica mais alta. Mas a tendência é que esse início de junho a gente tenha realmente na região mais central do país, né, pegando principalmente centro-oeste e sudeste, temperaturas mais altas. No sul, em alguns momentos, tem um avanço de uma massa de ar polar mais fria, que acaba interagindo bem e trazendo um frio bem significativo para a região sul e parte do sudeste. Mas assim, de grosso modo, na média desses próximos 15 dias, o que a gente vê é, durante a noite, temperaturas baixas e durante o dia, temperaturas mais elevadas na maior parte do país. Com isso, você tem uma amplitude térmica maior que influencia bem o consumo de energia e de carga.
principalmente para refrigeração. Observando a questão do armazenamento de água no solo, a gente tem nessa recuperação, por enquanto aqui, razoável na região sul, depois ela avança aqui um pouquinho, chegando à bacia do Paranapanema, tem essa recuperação, mas nesse momento não é tão significativo, mas a sequência de chuvas, né, que está prevista a partir de hoje, entre hoje e amanhã, chegando aqui na região sul, deve trazer um alívio, mas nesse primeiro momento, né, acredito que nesses primeiros 15 dias não tão significativo. Mas pelo menos a gente não vai ter aí um período seco estendido, chegando, por exemplo, a atuar sobre o mês de junho. Então, se seguir nesse ritmo, a gente tem um mês de junho com a climatologia de chuvas bem próximo ao que realmente deve acontecer no mês na maior parte do país, né? Principalmente aqui na região sul. Estou enfatizando porque nesse momento, como a gente está caminhando para o período do inverno, né? A região sul que deve ajudar bastante o sistema. Se ela se recuperar, a gente acaba tendo aí uma diminuição das vazões significativas na região sudeste, por exemplo, começa a gastar menos reservatório ou até acumular um pouco, já que o sul consegue exportar uma boa energia para o sudeste. Então ela continua aqui dessa forma e dependendo, né, a gente pode ter uma recuperação maior do que realmente está esperando, mas acompanhar as próximas previsões para ver se vai ter essa mudança. E observando agora os modelos que o ONS trabalha, os 3 modelos mostram o mesmo padrão, com chuvas mais localizadas na região sul do país, né? A tendência é que, como o SMWF é um modelo que tem um menor skill, então ele está realmente, né, o observado está ficando bem próximo do que o está tendo a previsão, na verdade é o contrário, a previsão está ficando bem próximo do observado, então a tendência é que o ETA 40 e o GEFS tenham essa convergência aqui para um cenário mais parecido com o MCWF ao longo dos próximos dias. Então, o que ocorre? Quando a gente vê essa configuração aqui, é a configuração típica de período seco. Ou seja, volta a chover bem na região sul do país, continua tendo uma chuva boa aqui mais no extremo norte da América do Sul, pegando o norte da região norte, né? Se a região mais central apresenta realmente um tempo mais seco, pela própria dinâmica natural, né, do ciclo hidrológico, a gente tem aí nessa região, né, a partir de outubro, novembro, volta a chover, né, final de setembro, depois a partir de março, abril começa a diminuir as chuvas, então a gente tem essa transição. E esse período aqui também mostra claramente as chuvas na costa leste do Nordeste e parte do norte do Nordeste aqui na costa norte. Então, esse padrão é um padrão típico que a gente espera para essa época do ano. Ou seja, o Laninha ele já não está mais influenciando muito as previsões. Os modelos não enxergam essa influência tanta do Oceano Pacífico, porque se a gente tivesse ainda a continuação da Laninha, provavelmente a gente teria uma chuva mais concentrada aqui no norte e nordeste, e essa chuva aqui na região sul do país seria bem menor, bem abaixo da climatologia, por exemplo. Mas a gente vê que a tendência dos modelos climáticos é mostrar que a chuva deve ficar na climatologia para o mês de junho. Um outro detalhe também que a gente tem que observar claramente é que ainda, apesar disso tudo, as frentes ainda continuam passando mais de forma oceânica. Então, provavelmente, essa maior parte dessas chuvas aqui é com a interação do jato de baixos níveis e não em si com a questão do retorno das chuvas causadas por frentes frias, por exemplo, na região sul, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.